E o meio-campista Claudinho abriu o coração e contou o desejo de poder atuar pelo mais querido Brasil. E lamentou realmente, porque não deu certo na última janela de transferências a negociação do Flamengo com o Zenit da Rússia. Mas tudo pode acontecer, ele ainda segue na esperança de poder realmente ter um desfecho positivo e ele retornar ao futebol brasileiro. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz. O garoto Matheus Gonçalves concedeu uma entrevista nessa última quarta-feira e contou que realmente teve uma conversa especial com o Léo Ortiz. Eu vou trazer todos os detalhes. Vou falar sobre a situação envolvendo o atacante Luiz Henrique, porque o Real Betis da Espanha, clube que detém os direitos econômicos do atacante Luiz Henrique, o Flamengo está na parada nessa negociação. O Flamengo quer Luiz Henrique para 2024 e nesse momento o clube espanhol definiu o valor para negociar o jogador nessa janela de transferências. Thiago Maia, meus amigos, está aí realmente animado com a possibilidade de defender as cores do Corinthians em 2024. Vou falar também sobre reunião decisiva que acontece hoje. Everton Ribeiro, hoje será um dia de decisão para o futuro de Everton Ribeiro. Se realmente ele continua ou se não continua no Flamengo em 2024. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a situação envolvendo a reunião decisiva hoje, hein? Everton Ribeiro realmente aí pode ter seu futuro definido no Flamengo nesta quinta-feira. Lembrando que o contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo vence agora no próximo dia 31, nesse domingo, ou seja, o fim do vínculo está próximo. E vale mencionar que o staff do Meia esteve reunido com a diretoria recentemente e as duas partes saíram otimistas. Ou seja, a reunião desta quinta-feira, que no caso hoje, buscará aparar as arestas existentes entre o jogador e o clube. Informação que foi trazida inicialmente pelo GE. Então hoje acontece uma reunião decisiva para a permanência ou não de Everton Ribeiro no Flamengo. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, realmente você é a favor ou é contra uma permanência de Everton Ribeiro para 2024? A gente sabe todo o imbróglio que está acontecendo, tempo de contrato, staff e Everton Ribeiro quer 2 anos, o Flamengo dá 1 ano e aí fica nesse imbróglio. Mas hoje tem a reunião decisiva e a gente, é claro, vai seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado, mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, porque nesse momento existe uma grande possibilidade de o Thiago Maia rumar para o Corinthians agora em 2024. Fausto Vera vir para o Flamengo, existe de fato essa negociação. Eu trouxe para vocês detalhes sobre a situação, inclusive o Flamengo espera um ok do técnico Tite para decidir quem realmente o técnico Tite quer contar para 2024 ou não. Quem ele não vai contar para 2024, o Flamengo vai pegar essa lista que o Tite vai passar para a diretoria do Flamengo e apresentar o Corinthians para daí então avançarem nas negociações para a ida de Thiago Maia para o Corinthians e também a vinda de Fausto Vera para o Flamengo. E agora, conforme as informações trazidas pelo Coluna do Flamengo, Thiago Maia acenou positivamente para o Corinthians após o Flamengo aceitar negociar o jogador. O volante se animou com a possibilidade de atuar pela equipe paulista, visto que perdeu espaço no mais querido e recebeu diversas vaias nos últimos duelos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Com a proposta do Corinthians, Thiago Maia entende que é o momento certo de deixar o Flamengo. Isso porque o volante não se sentiu bem atuando nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e enxerga como uma boa oportunidade a mudança de ares. No entanto, ainda não há acordo entre o mais querido e a equipe de São Paulo. Aquilo que eu expliquei aqui para vocês, O Flamengo espera de fato essa definição de Tite. A princípio, Mateuzinho quem estava nessa negociação, mas o Corinthians está negociando com o Leonardo Godoy do Estudiantes da Argentina, lateral direito. Com isso, o Corinthians chegou ao Flamengo e falou assim: a gente não quer o Mateuzinho porque a gente tem uma negociação muito bem avançada. Caso realmente não dê certo essa negociação, daí então a gente pensa em pegar o Mateuzinho junto com o Thiago Maia e vocês levam o Fausto Vera. Mas nesse momento, como o Mateuzinho foi descartado,
O Corinthians quer outro jogador e o Flamengo espera essa decisão do técnico Tite. E agora Thiago Maia muito animado para defender as cores do Corinthians, né? Vamos aí, que dê certo aí, boa sorte para o Thiago Maia e também torcer, né? Realmente aí para que o Fausto Vera dê certo no meio-campo do nosso Megão queridão, porque sai o Thiago Maia, chega o Fausto Vera. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o atacante Luiz Henrique, porque ontem surgiu algumas informações, inclusive, né, o próprio empresário do jogador revelou que nesse momento não descartou nenhuma proposta, mas também não acertou com nenhum clube ainda, né, o futuro do atacante Luiz Henrique do Real Betis da Espanha. Flamengo está realmente aí convicto em contratar esse jogador, tá? Mesmo a princípio lá atrás ele ter revelado que não tem desejo de jogar no Flamengo, não trocaria o Fluminense pelo Flamengo, mas pelas palavras do empresário tudo já mudou, né? É pensar primeiramente no profissionalismo do jogador, no lado profissional e também no lado financeiramente. A gente quer o melhor do garoto Luiz Henrique. Foram as palavras do empresário de Luiz Henrique, que é o Johnny Max. Mas agora, segundo as informações do jornal o Globo, o Betis já definiu o valor para negociar o atacante Luiz Henrique. Segundo as informações do jornal o Globo, o Betis aceita negociar Luiz Henrique apenas por 80 milhões de reais. A diretoria do time espanhol, inclusive, marcou uma reunião para esta quinta-feira com o objetivo de tratar do futuro do jogador. A ideia é analisar duas propostas, a do Flamengo e a do Fluminense, que estão na briga pela contratação do atleta. Existem algumas sondagens de alguns clubes do futebol europeu, lá na Europa, mas, de fato, as únicas propostas que chegaram na mesa do Real Betis foram as propostas de Fluminense e Flamengo. E nesse momento a proposta do Flamengo foi a que mais agradou ao time espanhol. Ou seja, nesse momento o Flamengo está à frente do Fluminense. Apesar do jogador ser um atleta formado nas categorias de base do Fluminense, né, não está descartada o acerto do jogador com o Flamengo, principalmente depois da conversa do empresário. Outra informação que também foi trazida em relação ao próprio Luiz Henrique, que ele já teria gostado e acenado para um acerto com o Flamengo. Então vamos ver o que deve acontecer, né? É um jogador que realmente causou, posso dizer assim, um tumulto com a torcida do Flamengo em relação às palavras deles anteriormente, mas é vida que segue, né, gente? A gente sabe disso aí, eu já falei isso aqui. Tem jogador que fala que nunca joga no time tal X e acaba jogando e se tornando até ídolo. A gente já viu isso acontecer. Agora, não vamos falar que é o caso do Luiz Henrique, mas pode acontecer e vamos ver o que deve realmente, de fato, acontecer. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre a situação envolvendo o Claudinho, hein? Esse sim, a torcida está de braços abertos para receber, mas, por enquanto, apenas algumas declarações de Claudinho que deixaram aí a torcida bastante animada no mais querido do Brasil. Isso porque ontem aconteceu o Jogo das Estrelas, né? Do Galinho Zico. Inclusive o Claudinho estava na equipe do Zico e venceu, né? A equipe de vermelho e preto venceu a equipe de branco, né? A equipe do Zico aí vencendo. E ontem no Maracanã, o Claudinho deixou aí, posso dizer assim, as portas abertas para o Flamengo. E em uma entrevista após a partida, ele falou o seguinte: na janela passada teve proposta do Flamengo, mas o Zenit acabou não aceitando. Eu acho que todo mundo se iludiu. Quando ele fala, eu acho que todo mundo se iludiu, realmente aí o Claudinho estava realmente, né, assim, inclinado a vir para o mais querido Brasil. E o mais, infelizmente, né, as negociações não foram adiante. Ele ainda falou o seguinte: qualquer jogador tem esse sonho. Se eu falar que não, vou estar sendo hipócrita. Então tenho o sonho sim de jogar em grandes clubes do futebol brasileiro. Se Deus quiser, um dia eu voltar, que seja um desfecho legal, contou Claudinho na zona mista após o Jogo das Estrelas no Maracanã nesta última quarta-feira. E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação envolvendo o Claudinho? Eu já falei sobre os valores de Claudinho. Hoje o Zenit realmente não aceitaria vender Claudinho por menos de 18 milhões de euros, tá, gente? Esse é o valor de Claudinho, o valor que o Zenit pretende negociar o Claudinho. Hoje o Claudinho, eu acho que é o segundo jogador que realmente, né, custaria uma boa grana aos cofres do Zenit da Rússia, que no caso é o Claudinho. Claudinho
18 milhões de euros, e o primeiro é o Wendel, né, com 25 a 26 milhões de euros. Então, assim, eu não sei se o Flamengo realmente partia para cima dessa negociação, tentaria o Claudinho por 18 milhões de euros, uma vez que já pagou, né, uma bagatela à vista por Nicolás de la Cruz, 16 milhões de dólares, mas enfim, tudo pode acontecer, depende de uma negociação muito bem elaborada, mas enfim, nesse momento ainda não existe negociações, tá? Existe sim, o Flamengo nunca deixou de ter, na verdade, contato com o Claudinho, o Flamengo sempre tem contato constante com o jogador, e nesse momento, né, o Claudinho teria sim um sonho de poder retornar ao futebol brasileiro e jogar em um grande clube, principalmente como o Flamengo. Mas enfim, vamos seguir focado nessa situação, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa possibilidade de um dia Claudinho reforçar o nosso Mengão Queridão. Realmente, você gostaria de ver o Claudinho defendendo as cores do mais querido Brasil? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, agora vamos falar sobre Léo Ortiz, muito próximo de se tornar reforço do nosso Mengão Queridão. Léo Ortiz, né, sempre tinha conversas constantes com o garoto Matheus Gonçalves, que defendeu as cores também do Red Bull Bragantino nesta última temporada. E Matheus Gonçalves, nessa última quarta-feira, ele contou que realmente, né, chamou o Léo Ortiz para vir para o mais querido Brasil, que ele seria muito bem-vindo ao Mengão Queridão. Olha o que Matheus Gonçalves contou, um diálogo que ele teve com o Léo Ortiz. Ele falou o seguinte: quando eu estava lá no Red Bull Bragantino, a gente até brincou, quando estava saindo a especulação. Eu falei para ele vir porque seria muito bem-vindo. Ele é um excelente jogador, revelou Matheus Gonçalves. Vale lembrar, né, como eu já falei para vocês, o Matheus Gonçalves defendeu as cores do Red Bull Bragantino por empréstimo durante essa temporada de 2023 e agora está de volta ao nosso Mengão Queridão. Mas a situação de Léo Ortiz é essa aí. O Flamengo aguarda realmente um desfecho positivo e anunciar o Léo Ortiz antes do Réveillon. Então vamos ver o que deve acontecer e torcer para que dê tudo certo. Tem a situação envolvendo o Matias Vina também, que é outro jogador que o Flamengo está em negociação avançada. Alguns falam, não existe, né? O Flamengo ainda não fez propostas. Fez sim. Eu já falei isso aqui. Dirigente nenhum vai falar que tem nada concreto. Eles sempre vão querer despistar. Tem sim. E para deixar claro aqui, o Sassuolo da Itália, aonde o Matias Vina joga, que é titular absoluto, já está em busca de um novo lateral esquerdo, um substituto para Matias Vina, vendo realmente que o jogador está muito próximo de deixar o clube italiano para arrumar para o mais querido Brasil. Bom, mas eu vou apurar mais detalhes e no próximo vídeo eu vou trazer tudo detalhado para você ficar por dentro de tudo, beleza? Mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.